O assunto que eu trago hoje é como você vai maximizar os seus lucros utilizando o gerenciamento de risco a seu favor. Então, quando uma pessoa ela inicia alguma coisa, ela quer que dê certo. Você não vai casar, por exemplo, pensando assim, eu vou casar, mas eu vou separar daqui a um mês depois. Ou quando você vai montar um negócio, você fala, eu vou montar a empresa, mas 6 meses depois eu vou quebrar. Então, assim, tudo na vida que você vai fazer, seja para um emprego, casamento, enfim, um namoro, tudo aquilo que você se empenha para que dê certo, você quer que seja duradouro, você quer que realmente perdure ao longo do tempo, né? Um negócio, um emprego, enfim. No mercado financeiro, isso não é diferente, né? Você, quando entra para o mercado financeiro, o que você quer? Você quer ganhar dinheiro, certo? Você quer tirar dinheiro do mercado. Mas por que as pessoas mais perdem do que ganham? Qual é a diferença entre as pessoas que ganham e as pessoas que perdem? Assim, as pessoas que ganham, elas têm algum tipo de informação privilegiada? Ou elas têm sorte? Ou é tudo uma farsa, é tudo uma mentira? Bem, se você pensa que de fato é isso, eu só tenho que lamentar e dar boa sorte para você. Porque não é assim, né, que o mercado funciona e eu só posso te dizer que é exatamente assim, né, que os fracos e os pessimistas, eles pensam, né, eles sempre acham que nada dá certo e que as coisas são erradas, enfim. Então, eu lamento dizer e desejo boa sorte se você realmente pensar dessa maneira, tá? Porque tudo que você empenha, dedicação, que você tem a disciplina, as chances de você ter sucesso com aquilo são muito grandes. Então, uma das coisas que eu adoto dentro da minha metodologia, da forma que eu opero ações no mercado financeiro, é da seguinte forma. Vou compartilhar aqui a minha tela, eu tenho aqui o gráfico da Gol, da Companhias Aéreas, tem um gráfico diário, um gráfico de candle, e eu quero mostrar o seguinte para vocês. O gerenciamento de risco, ele é extremamente importante e ele envolve algumas coisas. Uma delas é você ter claramente quais são os seus pontos de entrada e saída da operação. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo aqui só para a gente poder, né, exemplificar. Então, aqui a Gol, vamos colocar aqui que ela teve essa região aqui que foi uma região de suporte, tá? Aqui ficou bem próximo também, aqui, lembrando, é sempre uma região, pode ser um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, não é cravado aqui no 14,98, quase 15 reais como eu coloquei, é uma região. Então, o preço veio, tocou novamente aqui nessa região de suporte e vamos supor que eu decida entrar nessa operação exatamente aqui nesse ponto aqui. Entrei na operação exatamente aqui nesse dia aqui. Ela fez aqui, bateu no suporte, esse candle aqui estava indicando que ele vai fechar acima do preço do candle anterior e eu decidi que eu vou entrar aqui nessa operação. Qual é o meu stop? Eu preciso definir um stop, eu preciso saber qual vai ser o meu preço de saída dessa operação. A gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, eu posso definir que o meu stop ele vai ser a mínima do dia. Eu venho aqui, coloco e falo o seguinte, olha, a mínima do dia vai ser o meu stop. Ou podemos também adotar que a mínima, no caso que seria o stop, vai ser a mínima do dia anterior. E aí, o gain, que vai ser, né, o stop gain, a gente entrando aqui, aí vai depender, né, do operacional de cada um, mas você pode estar surfando até aqui, ganhando 8%, né, em 4 dias, por exemplo, que é extremamente, né, interessante, né, você ganhar aí mais do que a poupança em 4 dias. O que a poupança rende no ano inteiro, você vai fazer em 4 dias. Então, é extremamente interessante. Ou se você for de ficar segurando mais, né, as operações, a gente está falando aí de muito mais. Então, o stop gain, né, ele vai depender muito do operacional que você adotar. E também, né, eu gosto de realizar saídas parciais, porque isso faz com que eu
já tem um lucro, uma parte do lucro, né, daquela operação, e eu posso subir o meu stop. Então, por exemplo, vamos supor que o preço ele andou até aqui. Ele andou até aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou executar metade, vou realizar o lucro de metade da quantidade de ações que eu tenho e pego o meu stop, que por exemplo estava aqui embaixo, e eu trago ele para cá. Ou seja, se o preço voltar, ela vai zerar, vai ficar no 0 a 0. E aí eu ganho pelo menos da metade da quantidade de ações que tinha encarteirado. Então, isso é o gerenciamento de risco, é você trabalhar com o seu stop, né? Os seus stop gains e o seu stop loss. Então é extremamente importante, sempre que você for entrar numa operação, você saber se é o seu ponto de entrada e o seu ponto de saída. Então assim, você entrar na operação e não saber, né, aonde você quer chegar, aquele velho ditado, né? Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você não vai saber se você vai estar perdendo 5%, 10%, 20% na operação. Então, é importante você ter claro o ponto de entrada e o ponto de saída. Mas não adianta você também ter o ponto claro de entrada e de saída e você não respeitar esse gerenciamento. Esse é um outro ponto extremamente importante. E que eu, conversando com diversas pessoas que já, né, entraram no mercado financeiro e depois acabaram saindo, ou ainda, né, continuam no mercado financeiro, mas o grande problema delas é esse. Ela tem um gerenciamento de risco, mas ela não respeita. Então, assim, é extremamente importante você respeitar o gerenciamento de risco. Um outro ponto importante, vou pegar aqui também a Gol como exemplo, é o seguinte. Vamos supor aqui, só para a gente exemplificar, que essa região aqui é uma região também de suporte, onde o preço ele se manteve aqui nessa região aqui. Tá? E aí, você num dado momento, foi e entrou, você foi e comprou aqui, porque você acreditou que ele ia tocar aqui nessa região e o preço iria continuar subindo. Só que aí o que aconteceu? O preço ele caiu. Ele não subiu como você esperava. E aí o que acontece? Você também fica acreditando que o preço vai subir. Não, ele só está passando um pouquinho ali da região de suporte, mas ele vai subir. Aí quando você vê que ele já caiu mais do que você imaginava, o que você faz? Não, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar de novo, e aí eu vou comprar aqui, que aí eu faço o seguinte, eu estou no preço aqui de 18,36, agora eu vou comprar nessa região aqui do 17,32, e aí o meu preço, 17,20, e aí meu preço médio vai ser agora aqui nessa casa do 17,60. Então é mais perto e mais fácil para eu conseguir sair até mesmo no 0 a 0 se eu quiser. Só que aí tem dois problemas. O primeiro, nesse caso aqui, o que aconteceu? O preço não subiu, ele continuou caindo. Aí minha pergunta é, você vai ter coragem de manter a sua mão até com 10% andando para trás, entrando duas vezes na operação, né? Porque você dobrou a mão, você entrou aqui, depois entrou aqui novamente. A outra coisa, não, se chegar no 0 a 0 eu vou encerrar a operação. A maioria das pessoas não fazem isso. Por quê? Porque elas querem sair no lucro sempre. Então, e não respeita o gerenciamento de risco. Isso tudo é o quê? Porque não respeita o gerenciamento de risco. Então, tem que respeitar o gerenciamento de risco. É extremamente importante respeitar o gerenciamento de risco, porque senão acontece isso, você vai acabar fazendo preço médio e isso é extremamente ruim. Deixa eu compartilhar aqui também o Excel, que eu quero... uma coisa antes de passar para o Excel, mas que eu também gosto de analisar bastante, é o seguinte, é a assimetria. O que vem a ser a assimetria? Qual é o meu potencial de ganho e qual é a minha possibilidade de perda? Então, usando esse exemplo aqui, que eu entrei nessa região, tá? A minha possibilidade de perda, ela é aqui, ó, tá nessa casa aqui dos 4% aproximadamente, tá? Ficou a barrinha azul aí porque o ativo está entrando no leilão, tá? Que na verdade o mercado está fechando e aí o ativo está em leilão. Bem, então o que acontece? Eu tenho uma possibilidade de ter um stop de 4,22. Não vou entrar no mérito se ele é muito ou se ele é pouco, só para a gente exemplificar aqui,
tá? Também não estou dizendo que eu entraria nessa operação. É só para a gente exemplificar o que eu quero falar com relação a gerenciamento de risco e também a questão da simetria. Então, nós temos aqui o quê? Uma possibilidade de perda de 4,5%, tá? Vamos colocar assim. Agora, qual é a minha expectativa de ganho? Bem, minha expectativa de ganho é, vamos supor que eu tenha colocado aqui, que eu venha colocar nessa região aqui assim, mais ou menos, onde ela tocou e fez um suporte, tá? Então, eu vou com a expectativa que o preço vá atingir até essa região aqui. Então, a minha expectativa de ganho é que eu tenha um ganho de aproximadamente ali 9%, aproximadamente. Ou, se você acredita que o mercado vai subir mais, você pode colocar aqui, que seria, né, essa região que a gente já traçou aqui anteriormente, ou até mesmo, quem sabe, essa outra região aqui, que foi uma região de resistência e, de fato, depois veio se comprovar mais à frente e o preço chegou. Então, a possibilidade que você tem de ganho, ela é, logo no primeiro cenário aqui, vamos dizer assim, ela já é 2 vezes a sua expectativa de perda. Então, é um 2 para 1, ou seja, você tem 2 vezes possibilidade de ganhar 2 vezes e perder uma. Então, é uma operação que ela é interessante você entrar. O que não pode é você ter uma região, uma possibilidade de perda muito grande com uma possibilidade de ganho muito pequena, né? Ou ali o 1 para 1, né? Você ficar arriscando o 1 para 1 também, às vezes não faz muito sentido. Vai depender muito do papel e de como está ali, né, aquele cenário num determinado momento. Então, é importante você ver a assimetria, né, entender qual é o risco-retorno. E, por último, uma coisa que eu gosto também, né, de compartilhar, que é o seguinte, eu estou aqui no Excel, deixa aqui só para... Vamos supor que a gente esteja falando de que a gente... né, vai fazer, em média, né, aí 6 operações por mês. É só um exemplo, tá? E você, dessas 6 operações, você vai ter 4 operações vencedoras e você vai ter 2, né, operações perdedoras. Então, você vai ter ali um índice de acerto de aproximadamente 67% e a sua taxa de erro ela vai ser 33%. Mas... nada adianta se você, por exemplo, nessas 6 operações, você, nas 4 operações que você foi vencedor, você entra com um capital menor. E aquelas que você acabou perdendo, você entrou com a mão 2 vezes o tamanho daquela que você ganhou. Entendeu? Então, por exemplo, o que eu gosto de fazer é, eu tenho um capital aqui para investir de 20 mil reais, por exemplo. Então eu pego e divido isso por 4 ou por 5. Tá aqui, eu dividi por 4. Então, cada operação minha, eu vou entrar com 5 mil reais, com até 5 mil reais. Por quê? Porque se eu tiver um ganho, certo, de 5%, mas tiver uma perda de 5%, eu estou ali no 0 a 0, porque o quantitativo financeiro ele é o mesmo, certo? E aí se eu tenho mais operações vencedoras do que operações perdedoras, como eu estou usando o mesmo capital para entrar nas operações que eu acabei perdendo e nas que eu ganhei, o meu saldo vai ser positivo. Por quê? Porque eu estou usando a mesma quantidade de capital financeiro em todas as operações. Tá? Por isso que é importante você sempre entrar com o mesmo tamanho de mão nas operações. Porque senão você vai ter o quê? Uma média de ganho inferior, né, à média de perda. Ou seja, você vai ter... Essa taxa de erro ali, esquece ali o payoff. Você vai ter uma taxa média de ganho inferior à taxa média de perda. Então, você não vai ganhar dinheiro. Então, esses são alguns dos motivos pelos quais as pessoas que de fato ganham dinheiro no mercado, elas levam a sério a questão do gerenciamento de risco. Elas ganham dinheiro. Elas não ficam só querendo ganhar dinheiro. Porque quando você só quer ganhar dinheiro, você não consegue pensar e analisar e tomar a melhor decisão nas suas operações. Então, é isso que diferencia a pessoa que, de fato, ela sabe maximizar os seus lucros, né, utilizando, né, o gerenciamento de risco a seu favor. Então, essas são as informações que eu quis passar para vocês aqui nesse vídeo, porque elas são extremamente importantes, e isso eu falo
com experiência própria, são coisas que eu vivi, que eu aprendi na porrada, mas tem um lado positivo, né, de tudo isso, que hoje estou aqui podendo compartilhar essa experiência que foi ruim para mim lá atrás, mas eu espero ter esclarecido para vocês, né, o que é importante de fato você, antes de entrar numa operação, o que você tem que ter mapeado e respeitar isso até de fato você sair das operações. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like nesse vídeo. Caso não seja inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e ativa o sininho de notificações. É importante para toda vez que eu colocar um conteúdo novo no canal, você ser avisado. E um grande abraço. Te vejo aí no próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo ou tem interesse de aprender algum outro conteúdo aqui no canal, então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu aproveitei e coloquei outros vídeos semelhantes a esse que eu acabei de fazer para que você possa aprender ainda mais sobre o mercado financeiro. Então não deixe de assistir.